Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, seja sobre a sua vida, querido, amado e precioso aluno do quarto período do nosso curso pastoral telepresencial. Eu louvo a Deus porque você está junto aqui, firme nesse propósito de concluir essa etapa na sua vida, de 2 anos estudando. Falta pouco, em breve você vai pegar o seu diploma, vai se formar, vai estar apto, a dar aula também e ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Amém? Hoje é a nossa 17ª aula. Estamos bem e hoje finalmente nós vamos entrar nesse assunto da Reforma Protestante. Porque hoje nós vamos entrar no século XIV e hoje nós vamos falar não da Reforma ainda, mas dos pré-reformadores. Por que os pré-reformadores? Ou por que é importante falar dos pré-reformadores, irmãos? Porque nós temos a tendência de pensar que Reforma Protestante é Martinho Lutero. Reforma Protestante se resume ao luteranismo. Não. Martim Lutero foi a gota d'água que faltava. Mas a reforma começa muito antes. Já até falamos aqui dos valdenses, de Pedro Valdo, que é considerado um dos pré-reformadores. Então você vai ver que ao longo do século XIV, do século XIII e XIV, até mesmo do XV, na verdade, vão surgir pré-reformadores. Eles são chamados de a estrela da manhã. Por quê? Porque antes do sol nascer, o que nós vemos? A estrela da manhã, não é? Antes do sol aparecer, o sol seria a reforma. Então, antes da reforma pegar realmente, acontecer, apareceram esses irmãos que são estrelas da manhã, que já estavam apontando, dando sinais de que algo ia acontecer. Qual que é o contexto? Pastor, qual que é o contexto do século XIV, do século XV? O que nós temos? Primeiro, nós temos aquela questão que eu te falei na aula passada do cativeiro babilônico da Igreja Romana, aquela questão do papado, que o rei da França pegou lá e prendeu o Papa, depois colocou papas que eram só ligados a ele. Então, o que eu falei para você na aula passada, esse ambiente de ter 2 papas, depois 3 papas, esse ambiente de bagunça e confusão na Igreja Católica foi criando nas pessoas a aversão. Peraí, tá bagunçado. Quem é o Papa? Tem muita política e as pessoas foram percebendo. Então, os pré-reformadores vão surgir muito por conta dessa bagunça, por conta dessa confusão. Então, o ambiente, quando a gente fala do século XIV, irmãos, nós estamos falando desse cativeiro babilônico do papado. Outra coisa que acontecia no século XIV, que foi terrível, irmãos? A peste negra. Hoje a gente sabe que era febre bubônica, mas naquela época não sabia. Era a peste negra, era o mal. Nós passamos, alguns anos atrás, a pandemia da Covid-19. E com toda a tecnologia que nós temos, olha o tanto de pessoas que ainda sofreram com isso. Agora imagina aquela época, você tinha realmente pandemias ali na Europa inteira, era em toda a Europa. Nós sabemos que vinha da pulga, que vinha dos ratos, que transmitia. Eles não sabiam como que era a transmissão, a medicina não era avançada, então quando a peste negra chegava numa região, numa cidade, ia dizimar aquela população, muita gente ia morrer. E nisso daqui muitos homens de Deus também morreram de peste negra. Mas olha o cenário, quero que você perceba, olha como o século XIV é um século pesado, depressivo. A igreja que deveria trazer uma palavra de esperança, a igreja está dividida, tem 2 papas,
está bagunçado, está confuso. A peste negra assolando, matando, perseguindo. Com a peste você vai ter fome que vai vir também. É interessante quando a gente pensa em Idade Média, né, tirando a nobreza, né, o que você tem? Camponês e soldado, não tinha outra coisa para você fazer. É claro que agora vão começar a surgir os burgos, né, vão começar a surgir ali os primeiros mercadores que vão, né, melhorar um pouco de vida e tudo, mas é muito camponês ou soldado, então você ia virar um clérigo. E ainda para piorar, irmãos, quando a gente pensa na região da França e Inglaterra, estava acontecendo a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, que eram inimigas, né? Ficavam ali rivalizando para quem ia ter a influência maior ali na região. Então, olha o século XIV. O século XIV é um século para esquecer. É um século difícil. Confusão na igreja, peste negra assolando e ainda a Guerra dos 100 Anos. Não foi fácil. Esse é o contexto, né, de quando vai surgir os pré-reformadores. E ainda, o que vai surgir, irmãos, aqui no século XIV e no século XV? O Renascimento. O Renascimento vai começar a surgir. Pastor, o que é o Renascimento? A proposta do nome é exatamente isso, é renascer de novo, é buscar de novo as fontes. O Renascimento tinha um termo que era adefontes em grego. O que isso significava? Que havia uma necessidade de um retorno às fontes originais. As pessoas daquela época perceberam, veja bem, presta atenção nisso, porque hoje em dia, quando a gente fala de renascimento, as pessoas só criticam. É porque o renascimento depois, né, vai acabar influenciando e vindo o iluminismo, que depois vai acabar vindo a Revolução Francesa e tudo, né? Então as pessoas têm a tendência a achar que o renascimento é algo só ruim. Mas é importante você entender que nesse momento aqui o renascimento contribui para a reforma protestante. Porque o renascimento, irmãos, nada mais, nada menos era as pessoas da época, século XIV e século XV, as pessoas buscando outras explicações que não fosse só da igreja. Lembra das universidades? A ciência, de certa maneira, estava avançando. Pesquisas. Então, o renascimento é um desejo de retornar às fontes, às filosofias, o que os gregos falavam. Então, não pode ser só a explicação da igreja, mas tinha também essa explicação da filosofia. Mas sabe, é bonito porque o renascimento, no primeiro momento, quando fala de voltar às fontes, ele quer voltar às fontes também da Bíblia, aos originais da Bíblia. Então, nesse momento, você tem muito disso. O que eles usam? A Vulgata Latina, lembra que o Jerônimo fez? Mas até mesmo aqui o Renascimento quer, não, vamos ler a Bíblia no original grego, vamos ler no hebraico, não apenas no latim. Por que eles têm esse retorno às fontes da Bíblia também? Porque queria, como se diz, conferir se estava certo, se estava coerente. Então, nisso a gente percebe o quê? O desejo naquela época, claro que aqui está começando isso, mas é o desejo de verificar se o que a igreja está falando está de acordo com as Escrituras. Então, você percebe? Tem essa questão de, peraí, não pode ser assim, a igreja está oprimindo, a igreja está definindo, a igreja está decidindo tudo aqui. Então, o Renascimento até mesmo coopera. É interessante você perceber que o Renascimento é uma obra, é uma volta para o humanismo, mas não é o humanismo como a gente tem hoje, tá? Porque hoje, quando a gente fala de humanismo, é esse humanismo separado de Deus. Naquela época, não. Naquela época era o contrário. É um renascimento que voltava ao humanismo, mas nesse aspecto de até mesmo mostrar como Deus é bom ao criar o homem. O humanismo na questão das relações humanas da sociedade, que deveriam ser mais fortalecidas. Não é à toa que, por exemplo, grandes obras da igreja e da história da arte do mundo são obras renascentistas. Duas delas, vou até te mostrar. A obra da Capela Sistina, de Michelangelo. Coloca aí para mim. Essa grande imagem, né,
que Michelangelo pintou, ele é um pintor da época do Renascimento. Então é bonito porque ele está querendo renascer, né, a cultura e tudo, mas é a cultura ligada à Bíblia. Aqui é só uma parte, né, da Capela Sistina. Se você tiver a oportunidade de um dia for lá em Roma, você tem que ir na Capela Sistina, é uma coisa linda e maravilhosa. Mas é interessante a gente perceber que é um pintor renascentista pintando algo bíblico, entende? O outro, né, famoso também é Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci também é dessa época e é do Renascimento. E nós temos aí, pode colocar para mim, o rei Davi, isso mesmo. Essa escultura do rei Davi, irmãos, cada detalhe, cada parte é uma obra linda. Daí até a gente faz um apelo, né? Olha a diferença das artes da Idade Média, do Renascimento, para hoje. Pode cortar para mim aqui. Nessa época aí, eles valorizavam o belo. Você percebe que valorizam o homem, você vai ter muitas imagens agora do homem, mas é um homem divino, belo, né? Que mostra cada detalhe da perfeição da criação. Então, você percebe? É um renascimento ligado ainda à igreja. É nessa época aí que é interessante que os renascentistas vão pintar a pessoa como ela é. Então a gente tem pinturas que é como se fosse o retrato da pessoa, né? Porque quer mostrar o homem. Não quer, como se diz assim, pintar um outro quadro fora da realidade. Não, vamos mostrar o homem. O homem é o ápice da criação de Deus. Isso é no Renascimento. É bonito, irmãos. A cultura nessa época estava muito ligada à igreja, à música. Eu poderia te falar aqui de Johann Bach, né, o grande músico que criou a sinfonia, a melodia. Se hoje, sabe o que é bonito? Se hoje nós temos música como nós temos hoje, é por causa da igreja. É por causa das pessoas, dos artistas aí da época que queriam entronizar a Deus, que queriam usar a cultura para glorificar a Deus. Até mesmo a música é resultado disso. Aonde você acha que tinha música naquela época? Com exceção das salas dos reis, que deveria ter música, aonde que um plebeu camponês ia ouvir música? Na igreja. Na igreja. Sabe, tem várias histórias bonitas, né? Esse Johann Bach, ele é um grande músico que fez, né, praticamente a Bíblia dos músicos aí, que definiu partitura, essas coisas, né? Mas ele conta, né, uma maneira como que a igreja descobriu ali, por exemplo, a questão de fazer melodia, né, e sinfonia, que colocaram, né, os homens para cantar no coral e, de repente, eles colocaram crianças para cantar a mesma música e percebeu que deu aquela distinção, né, de tonalidade. Um era um tom mais alto, um tom mais fechado, o outro tom mais agudo. Aí viu que casou certo e aquilo ficou lindo. Tudo isso descobriram dentro da igreja, no desejo de glorificar e exaltar a Deus. Então o renascimento, ele faz parte desse momento e ele coopera, tá bom? Bom, e aí vão surgir então os pré-reformadores. Primeiro que eu vou falar com vocês é o William de Ockham, também chamado de Guilherme de Ockham. Ele era franciscano. E aqui é importante a gente entender, irmãos, que quase todos os pré-reformadores que nós vamos falar, eles eram professores em faculdades, professores nas universidades. Então lembra do escolasticismo? Lembra que as pessoas estão buscando mais orientação? Então, quando a gente pensa naquela Idade Média, bem no começo, onde que você tinha ensino? Só nos mosteiros. Só os monges ensinando. Os monges ensinavam, levavam. Mas agora nós temos já, né, vamos dizer assim, mosteiros mais organizados que se tornaram universidades. Era um local onde as pessoas, os jovens, iam para estudar dialética, oratória. Né? No caso de Lutero, ele foi para estudar direito, entende? Tinha medicina, aritmética. Então você já tinha universidades e está ali os pré-reformadores. Né? O William de Ockham, irmãos, ele até criou um termo que é usado até hoje, que é chamado de navalha de Ockham, né? Que é um princípio solucionador de problemas.
Então, além, né, dele ser homem de Deus aqui, ele é filósofo, ele era filósofo. E o que ele dizia? A navalha de Ockham é o seguinte: permite distinguir entre teorias equivalentes, iguais, e a navalha de Ockham dizia que você pode usar, então, como técnica para formulação de modelos teóricos, fazendo o quê? Em sua teoria mais simples, o que é a navalha de Ockham? Quando você tem duas teorias iguais, com resultados iguais, entre duas teorias com iguais resultados, você deveria escolher a mais simples para explicar o que está acontecendo. Escolha a mais simples. Então ele dizia muito isso em quê? Em coisas que se discutiam na época. Então alguém defendia que o mundo foi criado de tal maneira, mas a Bíblia dizia que o mundo foi criado de tal maneira. Então você tem duas teorias para a criação do mundo. Mas qual que é a mais simples? Essa deve ser a verdadeira, a mais fácil de aceitar. Mas o que o William de Ockham começou a pregar? E esse é um problema. Ele começou a pregar, primeiro, o Papa não é infalível. Lembra? Nós já tínhamos a doutrina da infalibilidade papal. Na aula passada eu te falei do Papa, que ele disse o quê? Quando o Papa erra, só Deus pode exortá-lo. Mas ele estava dizendo isso o quê? Que ele está acima de todos. Mas o William de Ockham começa a ensinar e a pregar que o Papa não é infalível, o Papa erra. Irmão, se eu falo isso hoje aqui, século XXI, não dá em nada. Mas naquela época, século XIV, isso era pedir para morrer. Isso era um grande problema. Ele ia ser tratado como herege. Lembra o outro Papa que disse que quem não reconhece o Papa ia ser excomungado? O que mais ele defendia? A Bíblia é a única fonte infalível de fé e conduta. A Bíblia é que define. Sabe, irmãos, isso você percebe? Ele não é a reforma ainda, mas é basicamente o que a reforma defende. Só a Escritura. A base de autoridade é a Escritura. Nós somos assim. O que nós somos? Acho que eu já te expliquei isso. Nós somos Igreja Católica Apostólica. Por quê? A nossa base de ensino é o ensino dos apóstolos. A Católica Romana é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque está ligada ao bispo de Roma, ao papado. Nós não reconhecemos. Então eu poderia dizer que nós ensinamos o que o William de Ockham ensinava. Né? A Bíblia é a única fonte infalível de fé e conduta, não é o Papa. O que mais ele dizia? O Papa e a Igreja são subordinados ao Estado nas questões seculares. Irmãos, o William de Ockham, ele é reconhecido até secularmente como alguém democrático, porque ele é quem lança de maneira mais veemente esses princípios de separação da Igreja e do Estado. Então ele dizia como se fosse o seguinte: nos assuntos da Igreja, a Igreja tem que definir. Mas nos assuntos do Estado, né, como uma guerra, sei lá, uma política pública, a Igreja não tem que interferir. A Igreja não tem que falar nada. Quem tem que definir são os governantes. Então ele defende a separação da Igreja e do Estado. Por isso que ele é considerado como um dos defensor dos princípios democráticos. Você vai ver muito falar sobre o William de Ockham, até mesmo fora desse contexto religioso, exatamente por isso. Ele é considerado um grande líder, né, democrático que está defendendo essa separação da Igreja e do Estado. Para a Igreja isso era bom? Não, para a Igreja isso é um problema. Okay? O Papa, obviamente, não queria isso. O Papa quer mandar, ele quer ter o domínio. Tem a foto aí, coloca a foto do William de Ockham. Então essa aqui dá para a gente acreditar que é mais real, tá, irmãos? Que como a gente já está próximo da época do Renascimento, é plausível que ele realmente tinha essa aparência aí, ou parecido com isso, tá bom? É sempre complicado também esses desenhos, porque uma coisa é alguém que desenhou ele com 20 anos e outra coisa é alguém que desenhou ele com 60, né? É muito diferente. Pode ser que numa época tem cabelo, na outra época não tem, enfim. Mas esse é o William de Ockham. Segundo, que nós vamos falar aqui, que esse é o cara. Esse é o cara. Ele é bom. John
Wycliffe. John Wycliffe é o pré-reformador da igreja inglesa. Ele é o cara. Ele ensinou muita coisa boa. Agora, primeiro, professor em Oxford. Daí você vê, irmãos, que não é qualquer um. Entende? Eu preciso te falar isso. Os pré-reformadores são homens que estudam, que leem. Você, querido, não deveria ter preguiça de ler, de estudar, de adquirir conhecimento. É importante. O John Wycliffe é professor em Oxford. Irmãos, não é qualquer um que dá aula em Oxford. Você entende? É alguém estudado, alguém inteligente, alguém respeitado. Tudo bem? Ele não era o bispo da Cantuária, mas é professor em Oxford. Ensinava lá, dentre muitas coisas, além de teologia, ensinava matemática também. Eu gosto disso porque é gente que estuda, não é bitolado, fechado só numa questão. O que ele dizia? Vamos lá. Primeiro, dizia que toda autoridade procede de Deus. Então, a autoridade que foi estabelecida tem que andar de acordo com Deus. Então, se o rei não cumpre a vontade de Deus, esse rei deveria ser removido. Mas, se o Papa também não cumpre a vontade de Deus escrita na palavra, o Papa também deve ser removido. Bom, irmãos, aqui você já sabe, né? Vai ter um problema. Volto a dizer, falar isso hoje não dá nada, mas falar isso na época de John Wycliffe era pedir para arranjar problema. Ele está ensinando isso, ele está propagando essa ideia. Ele defendia, né, o que nós defendemos, a autoridade está somente nas Escrituras. A autoridade final são as Escrituras. E olha aquela questão do nacionalismo. John Wycliffe defendia a ideia de que a Bíblia deveria estar nas mãos das pessoas. As pessoas precisam ler a Bíblia. As pessoas precisam ler as Escrituras. Então ele foi o primeiro que começou e formulou a tradução da Bíblia para o inglês. Então eles diziam, né, peraí, a Bíblia que eles usavam era a Vulgata Latina. A Bíblia está em latim. Então você consegue entender, irmãos, que do começo da Idade Média para agora se passaram quase 1000 anos. Aqui as línguas já estão definidas. Já tem o inglês, você já tem o francês, você já tem o germânico. Né? Isso já está mais distante do que há 1000 anos atrás. Então, há 1000 anos atrás, quando Jerônimo traduz a Bíblia para a Vulgata Latina, foi bom, porque as pessoas poderiam ler e entender. Mas 1000 anos depois, você sabe, primeiro que o latim já estava perto de morrer, né? Já não era tão falado, a não ser nas missas. Os dialetos, como francês, inglês e germânico, já estavam, né, se consolidando. Então ele começa a defender o quê? Precisamos traduzir a Bíblia para o inglês, porque ninguém vai entender isso daqui. Pastor, quem lia Bíblia naquela época? Só poucos monges, talvez. Sabe, nem o padre, o bispo, talvez lia a Bíblia. Isso era algo que talvez só o Papa, né, que deveria fazer. Porque eles liam a missa. Eles não ficavam lendo a Bíblia. Isso era coisa poucos que poderiam fazer ali a interpretação. Então você percebe? Era uma liderança da igreja sem a Bíblia. Então ele defende que a Bíblia é autoridade. O que mais? Que é base da nossa fé. Ele explica e ensina que a justificação é apenas pela fé. Oh Deus! Olha aqui o Agostinho voltando, não é? Aquilo que Agostinho defendeu lá atrás. Está começando a voltar. A justificação é apenas pela fé. É só a fé no Senhor crucificado. A justificação é pela fé. Ele rejeita a doutrina da transubstanciação. Ele condena o ensino do purgatório. Ele condena a adoração aos santos. Ele condena aquela questão das relíquias sagradas, né, que as pessoas iam para tocar na relíquia para diminuir o tempo delas no purgatório. Na época de John Wycliffe já tinha isso.
né? O que era a ideia? Você morreu, você cometeu pecados, certo? Você cometeu pecados. Eles até tinham a paz de que estavam salvos, porque eram batizados. Mas por conta dos pecados, antes de ser salvo, eles iam purgar os pecados no purgatório. Poderia durar 1000 anos. Então, para isso, né, você poderia fazer coisas enquanto estava vivo para diminuir a pena lá no purgatório. Então, se você fosse e tocasse numa relíquia sagrada, se você desse uma boa oferta, né, se você comprasse uma indulgência, vamos falar isso na próxima aula, você estava diminuindo o tempo seu no purgatório. John Wycliffe condena isso. Baseado em quê? Não está na Bíblia, não existe isso. Mas ele arranjou problema quando ele disse que o Papa era o vigário do anticristo. Aí foi problema. Diz, você sabe, ele é chamado de a joia de Oxford. Para a Inglaterra, para Oxford, ele era chamado de a joia de Oxford, um grande pregador. Para o Papa, ele era o mestre de todos os erros. O Papa perseguiu. O Papa reclamava com o rei Henrique, por que permitia esse homem ensinar. Só que ele era a joia, ele era um fenômeno, um gênio. Ele dizia que a pregação do Evangelho, olha que bonito isso, a pregação do Evangelho excede infinitamente a oração e a administração dos sacramentos. Claro que ele está fazendo isso em oposição àquela igreja católica morta. É uma oração religiosa, um sacramento religioso que ninguém nem entende. Entende? A pessoa participava lá dos sacramentos, da comunhão, mas não entendia nada. Era só religião. Então ele dizia, é melhor pregar o Evangelho, a justificação pela fé. Tem uma frase dele que diz assim, olha essa frase dele, no fim do dia, pense em como você ofendeu a Deus. E aí pense em quão graciosamente Cristo te salvou. Não para viver abandonado à própria sorte, mas para viver sobre a sua misericórdia e bondade. Eu acho bonito. Literalmente, ele está defendendo a reforma protestante aqui. Ele é um pré-reformador, defendendo as mesmas coisas. O que aconteceu com ele? Por incrível que pareça, ele morreu de morte natural, certo? Mas o concílio da igreja, em 1382, condenou os ensinos dele. Ele foi condenado como herege. Então, John Wycliffe, para a igreja católica, é um herege. Para nós, é um pré-reformador, alguém que está lançando as bases. Ele é importante porque ele está divulgando as ideias. Né? Vai ter um, por exemplo, que vai ouvir os ensinos dele, que é o próximo que nós vamos falar, John Huss. Ele foi lá para a Inglaterra, foi para Oxford, ouviu o que o Wycliffe ensinava e depois se tornou outro pré-reformador. Então, o que eu quero te mostrar é que ele está divulgando as ideias. Cerca de 40 anos depois da morte de John Wycliffe, a Igreja Católica tinha tanto medo dos ensinos dele, sabe o que a Igreja Católica fez? Desenterrou os ossos, queimou os ossos e jogou no rio. Olha o medo que a Igreja Católica tinha, a ponto de, como se diz, espera aí, já que ele não foi queimado, vivo, vamos dar um jeito, mesmo após a morte, vamos queimá-lo para servir de exemplo para quem estiver falando as heresias aí da justificação pela fé. Eles fizeram isso. Claro que hoje, né, os reformadores dizem que isso foi simbólico, né, de que o ensino dele foi espalhado por todo mundo. A Igreja Católica estava semeando, na verdade, isso, né? Quando pensaram que ia queimá-lo e jogá-lo no mar, no rio, na verdade eles estavam espalhando, né? Porque aí as cinzas se espalharam por todo mundo. Teoricamente foi isso mesmo, né? Se isso foi profético, realmente aconteceu. Tá aí uma pintura para você ver quem foi John Wycliffe, a joia de Oxford. Então, também é um homem de Deus muito importante. Lutero fala sobre ele. Os reformadores mencionam John Wycliffe. Ele é um dos pré-reformadores, ok? Depois dele vai vir John Huss, já aqui no século XV. John Huss, ele é o responsável pela reforma na Boêmia. A Boêmia é a República Tcheca. Ali é o Império Sacro Romano Germânico.
tá? É a região da Alemanha, da Áustria ali e República Tcheca. Ele, como eu te falei, foi discípulo de Wycliffe, aprendeu. Foi lá, aprendeu, né, com Wycliffe, as ideias já aqui da Reforma. Ele vai para Praga, ele primeiro é um aluno lá na Universidade de Praga, na República Tcheca. Depois ele se torna um professor ali e depois também se torna um reitor. Então você percebe, é outro estudioso que lê, que aprende, que retém, né, que investiga. E ele defendia, né, as teorias de Wycliffe. Então, né, o que ele defendia? Aquilo que eu te falei dos papas. Ele foi alguém que defendeu Cristo é o cabeça da igreja. Não é o papa. Até porque tem 2 papas. Tem 3 papas. Então ele dizia, não pode ser o papa. É Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Você consegue entender que não há outra igreja. Então muitas pessoas viam isso como uma rebeldia. Como aí? O cara é da igreja e está dizendo que o Papa não é o líder da igreja? É um problema. Então ele defendia, Cristo é o cabeça da igreja, não o Papa. O que mais ele defende? Que é base da reforma. Salvação é pela graça, não é pelas obras. Então ele é alguém que condenou veementemente as indulgências. Ele condenou as indulgências, porque não tem na Bíblia. Vou te passar na próxima aula, vou te falar sobre as indulgências. Ele defende a autoridade da Bíblia e não do Papa. A autoridade final é da Bíblia. O Papa até tem sua autoridade, mas não está acima da Bíblia. Então, diante de tudo isso, irmãos, ele foi convocado para ir no Concílio de Constança. O Concílio de Constança foi um concílio importante, porque foi aquele concílio que tentou resolver o problema lá dos 3 papas, né? E definir aquilo e colocar um papa ali. Isso de fato aconteceu, né? Foi um concílio bem movido ali pela força do exército para fechar a questão de quem vai ser o papa a partir de agora, e os outros foram, né, excomungados. É interessante que nessa época aqui, quando tinha 3 papas, muitas decisões da igreja foram baseadas em concílios. Aí, quando eles fizeram o concílio final, escolhendo o Papa único, a primeira coisa que o Papa fez foi escrever uma bula papal dizendo que a partir dali as decisões, os concílios não estão acima do Papa. Ou seja, o poder voltou para o Papa, né? Se tiver um concílio para tirar ele, não vale. Foi a primeira coisa que ele decidiu. Mas enfim, o John Huss foi chamado para ir aqui no Concílio de Constança. E é interessante porque ele fala para os seus discípulos que ele queria ir para lá para pregar. Ele fala, eu vou para lá, eu vou lá para pregar, porque quando eu pregar, aqueles bispos vão se converter. É claro, né, que as pessoas ali, os discípulos dele, sabiam que se ele fosse, ele ia morrer. Aqui, é interessante que o imperador lá do Sacro Império Germânico falou para John Huss, deu um salvo-conduto para ele, falou, olha, pode ir que eu garanto a sua proteção. E aconteceu. Realmente, John Huss, ou Johann Huss, ele vai para esse concílio e lá ele foi condenado como herético. Claro, porque qualquer um, naquela época, que defendia o que a reforma defende, ia ser condenado como herege. Ele foi condenado como herético. E, pastor, mas o imperador não tinha dado para ele a palavra que ia salvá-lo? Tinha, mas voltou atrás. Sabe por quê? Os bispos lá falaram para o imperador assim, olha, a palavra que é dita para um herege não tem valor. Você não precisa cumprir sua palavra como herege. Ele é um herege. Então, o imperador lá, né, não cumpriu o que falou e John Huss foi levado à fogueira, morreu queimado. Diz a lenda, diz a história, que na ocasião da sua morte, ele falou, podem queimar o ganso, porque Huss, na língua lá dele, seria ganso. Ele falou, hoje vocês estão queimando o ganso, mas daqui 100 anos, Deus vai levantar um cisne que vocês não poderão parar. Então, a conta não é exata, mas cerca de 100 anos depois, ou quase 100 anos depois, Lutero
estava pregando as 95 teses lá em Wittenberg. Então é bonito, né? Se é verdade eu não sei, mas pelo menos é bonito. Sabe o que Lutero diz? Lutero diz, ele falou assim certa vez, eu estive até aqui sustentando e ensinando todas as opiniões de Hus, sem que eu soubesse. Aí ele fala lá para os discípulos deles, somos todos russistas, sem saber. Então John Hus é outro homem de Deus, irmãos. Aqui você tem, olha como Lutero valorizou o ensino. Teve um momento que Lutero percebeu, peraí, tudo que eu ensino, John Hus já ensinava, Wycliffe já ensinava. Lutero percebeu que só estava acompanhando as opiniões deles. Os russistas, irmãos, em especial, são importantes porque depois eles é que vão dar início ao movimento dos moravianos, que nós vamos falar mais para frente. Só a fotinha aí de Johann Hus, que também, homem de Deus, nós valorizamos e consideramos muito o que ele disse. Amém? E para encerrar, vamos falar aqui do Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola, um bom nome para você colocar aí no seu filho. Ele era italiano. Nasceu na cidade de Ferrara, em pleno Renascimento. Enquanto o Renascimento estava ali, né, acontecendo e tudo começando, ele era ali o bispo em Florença. Ele era considerado um grande pregador. E ele ensinava o quê? Tudo o que precisamos saber está escrito na palavra de Deus. É outro que está defendendo a ideia da Bíblia, a autoridade da Bíblia. Mas, um pouco diferente dos outros reformadores, ele fez o seguinte, ele era o bispo lá de Florença e ele acabou se tornando o líder político também, é como se fosse o prefeito ali. Então ele tinha muita influência na cidade de Florença. Irmãos, ele era tão grande pregador ao ponto de que o próprio Michelangelo, né, o artista do Renascimento, diz que Michelangelo uma vez disse assim, aquela voz não há como esquecer. Falando de Girolamo Savonarola, das pregações. Né? Dizem as histórias, irmãos, que quando Michelangelo estava pintando a Capela Sistina, o que ele tinha como base ali, né, de perceber como pintar, eram os sermões de Girolamo Savonarola. Então, para você ver a influência dele. Mas ele é lembrado pelo quê? Ele é lembrado por ter feito a fogueira das vaidades. Porque como ele defendia que só a Bíblia que tem que ser a fonte, então ele começou a ensinar que todas as vaidades tinham que ser descartadas. Então ele promoveu, né, a fogueira das vaidades lá em Florença, onde ele chamou as pessoas para trazer objetos de artes, dados, jogos, roupas, tudo aquilo que era considerado vaidade, fizeram uma fogueira e botaram fogo. Com isso, ele arranjou problema com os Médicis, né, que era uma família importante lá em Florença, que também tinha influência, e ele acabou depois perdendo espaço. Muitos artistas hoje em dia condenam Savonarola por causa disso, porque nós sabemos que muitas obras de artes do Renascimento foi queimada. Né? Muitos pintores famosos perderam obras de artes aqui, na fogueira das vaidades. Né? Não precisava disso, nesse aspecto, a gente acha que era um exagero. Mas aí ele vai questionar a autoridade do Papa, ele vai denunciar a corrupção da igreja, ele foi excomungado, estrangulado, enforcado e queimado na fogueira. A época que ele viveu, era daquele Papa que eu te falei, o Rodrigo Borgia, que era mais carnal do que picanha. Entende? O Girolamo Savonarola foi condenado. Sabe o que é interessante? Só para a gente encerrar. Sabe quem viu, provavelmente, Girolamo Savonarola ser queimado? O Maquiavel, o famoso aí livro de Maquiavel. Uma das coisas que o Maquiavel escreveu foi o seguinte: profetas desarmados estão fadados a fracassar. Provavelmente Maquiavel falou isso
lembrando de quem? De Girolamo Savonarola, porque era um grande pregador, se levantou contra a igreja, mas estava desarmado, não tinha o que fazer, foi queimado na fogueira e fracassou nesse projeto ali, né, que ele queria uma mudança na igreja. Fala para você ver, alguém importante, onde pessoas importantes do Renascimento conviveram com ele. Estes são os pré-reformadores. Próxima aula, vamos falar então da Reforma Protestante. Amém? Deus te abençoe.